Vamos passar para o tema esportivo do futebol inglês, Fred, porque a gente está vendo um grande início de temporada de clubes que podem tentar, de alguma forma, ameaçar essa hegemonia de tanto tempo do Manchester City, né? Liverpool, Tottenham, Arsenal. Traz para a gente um pouquinho do panorama do que foi esse fim de semana e quem são esses possíveis perseguidores para a gente poder analisar eles parte por parte aqui. Pois é, a gente tem certas surpresas, pelo menos no meu ponto de vista, algumas positivas e algumas negativas nessa amostra que é muito pequena, mas não é insignificante, das primeiras 4 rodadas da Premier League. Uma das surpresas é o City começar tão bem. O City geralmente tem um comecinho de temporada um pouco mais errático, em termos de resultados, inclusive, do que o que ele tem apresentado aqui. 100% de aproveitamento, 4 rodadas, 4 vitórias. O resultado mais expressivo que foi desse fim de semana, 5-1 contra o Fulham, foi talvez a pior atuação do City que eu vi nessas 4 rodadas, mas enfim, futebol tem disso. E o City dá sinais de que comprovar o que a gente esperava, que é a caça, né? E a gente tem que entender quem é que vai ser o caçador. Se haverá um caçador, quantos caçadores, e enquanto a gente espera para ver se o Arsenal se acerta, eu ainda vou dar tempo para o Arsenal, que mesmo não começando tão bem em termos de atuação, são 10 pontos em 4 rodadas, é porque o City ele estressa a briga pelo título da Premier League beirando a perfeição. E qualquer coisa um pouquinho distante disso, já começa a dar um tom de que está esquisito. Mas, na verdade, 10 pontos em 4 rodadas é uma ótima campanha que o Arsenal faz, que o Tottenham faz, de maneira muito veloz, já tendo um futebol completamente diferente com que a torcida se acostumou, com a tristeza que a torcida se acostumou nos tempos desde Mourinho até Antônio Conte, né? Um futebol que dependia de resultado, não tinha nada para espremer além daquilo. E o Postecoglou trazendo um futebol mais envolvente, agora o som mais centralizado. O Richarlison foi para o banco de reservas no último jogo, no melhor jogo desse ataque do Tottenham. E a gente tem o Liverpool, que eu acho que aí dá para fechar mais ou menos os possíveis candidatos a caçadores do Manchester City. O Liverpool talvez o mais forte desses, porque foi o único clube e elenco que conseguiram, de fato, não só caçar o Manchester City, como derrubá-lo, né? O Liverpool conseguiu conquistar uma Premier League contra o Pep Guardiola, contra o Manchester City do Pep Guardiola, e parte considerável daquele time ainda faz parte desse, por mais que seja um meio-campo completamente diferente. Ainda temos Salah, ainda temos Arnold, Robertson, Van Dijk, Alisson, enfim. É um Liverpool que dá sinais interessantes, e essa vitória contra o Aston Villa, especificamente, também com uma virada contra o Newcastle na rodada passada com 1 a menos, são sinais interessantes de um Liverpool que ainda espera o Gravenberch para ver como ele se encaixa nesse meio campo. Esse jogo contra o Aston Villa foi o que eu mais vi o Liverpool de 18 e 19. Pressionou muito bem, a forma de asfixiar o adversário muito boa, e guardando o Salah praticamente não se move na pressão para ser guardado para jogar com a bola, e é muito bem coordenado o movimento de quando ele está no zagueiro, quando ele está no lateral. Saída muito rápida. O Aston Villa, para mim, cometeu um suicídio coletivo, que foi subir para marcar e não apertar a saída. Subiu todo mundo para marcar e não apertava o passe. Então foi um festival de mísseis do Arnold para frente. E com o meio-campo já mostrando a que veio, com Szoboszlai e McAllister bem. O Endo também, jogou no finalzinho, é verdade, tal, mas já mostra qual vai ser o posicionamento dele, frente de zagueiros, evitar que qualquer coisa aconteça. Bem também. E com movimentação de muita velocidade na frente. Darwin Núñez começa, acho que, a se soltar. Teve algum outro lance menos acertado, uma bola na trave, uma que o Emi Martinez tira da cabeça dele e dá o tapa, é suficiente para ele não chegar inteiro na bola. Mas foi há muito tempo eu não vi um Liverpool parecido com aquele. E alguma coisa esse já teve. Assim, mudou um tempo quando tinha o Thiago, que tocava e que mudava e que cozinhava, e voltou a ser um Liverpool que sufoca muito. Eu acho que esse Liverpool vai brigar pelo menos por G4, porque na Inglaterra já virou uma grande coisa, né? Se eu conseguir ter ritmo para ficar entre os 4 colocados, já é uma grande coisa. Outro campeonato quem é que pode se meter com o Manchester City. Mas gostei muito do que vi. Contra o Newcastle não consegui ver, porque o Barcelona fez um jogo de 7 gols, era no mesmo horário. Eu comecei a ver e tive que abandonar, porque não teve como. Mas o contra o Aston Villa
que eu espero realmente muito do Aston Villa também, fez boas contratações, manteve o técnico, manteve a base. Começou esquisito. Mas assim, começa com altos e baixos, né? Teve alguns bons momentos. E o Liverpool eu gostei demais, tá? O Tottenham também. O Tottenham veio jogar aqui com o Barcelona, né? Veio jogar o Gamper aqui. E eu falei, caramba, é outro time que tá jogando de branco, não é o Tottenham. Tocam, saem da pressão, se movimentam. E olha que jogou com quase todo o time reserva aquele dia aqui. Tinha jogado 48 horas antes da Inglaterra, uma pré-temporada. E já tinha gostado muito. E vai dando mostras também. Assisti contra o Manchester United, eu gostei demais. O Arsenal eu gostei bem menos, viu? Bem menos do que da temporada passada. Muito por dentro, pouco jogo por fora. Neste jogo agora, que voltou Zinchenko e Ben White pelas pontas, eu gostei mais. Mas eu gostei menos do Arsenal do que de Tottenham e Liverpool. Melhorou. Eu queria falar só do Liverpool uma coisa. Falando na construção do meio-campo, o Gravenberch vai ter que correr para ganhar espaço nesse meio-campo, tá? Porque do jeito que ele estava jogando no Bayern de Munique, ou do jeito que ele entrava, não vi o futebol todo que ele foi impulsionado na época do Ajax. E acho que o Liverpool não busca no Gravenberch o número 5, né? E sim o número 8. E de número 8, talvez ele vai ter uma concorrência um pouco mais apertada para ser titular. Em termos de Darwin Núñez, eu gostaria de que aquelas pessoas que fizeram brincadeiras com o seu Darwin Núñez ao longo da última temporada, que se manifestassem agora e chamassem de flop e tal. Porque assim, é muito legal quando a gente pega o recorte e fala aqui no MFM, talvez demore uma temporada ou mais do que isso para o cara se adaptar a uma nova liga, né? Talvez demore, porque as coisas do futebol não é passe de mágica. E o cara tá chegando, nem falar inglês fala, e enfim, muita coisa aconteceu na última temporada. Só que a qualidade sempre esteve lá. Tanto que agora, talvez, junto com o Salah, é o grande protagonista desse novo Liverpool. E vai ter muita gente queimando a língua, tá? Vai ter muita gente queimando a língua nessa temporada, porque o Darwin Núñez é um jogador que se entendeu que o Klopp quer dele, tem todo o perfil de ser aquilo que o Liverpool precisa dele. Mas eu acho que ele entende, Quesada. Ele terminou a temporada passada com quase 20 gols. Foram 15 só na Premier League. 15, né? O problema, ele entende, o problema é que a execução muitas vezes foi ruim na temporada passada. Ele fez 15 e deve ter perdido outros 15 ou 30. Hã? Você está falando dele em si. Eu acho que assim, acho que ele entende. O problema não é entendimento de jogo, acho que ele tem um problema de execução. Ele perdeu muitos gols importantes, gol quando está 1-1, 0-0 e tal, o que pesou muito na avaliação sobre o futebol dele. E nessa que ele vai bem, ele também perdeu alguns. O jogo de sábado mesmo, ele devia ter terminado com mais números do que ele terminou. Mas é bom jogador. O problema não é a avaliação. Acho que pode melhorar tudo isso. O problema, sim, pode melhorar, mas o problema não é a avaliação. Assim, eu acho que ele está ainda num ano de adaptação, ele está perdendo muitos gols, mas automaticamente você também já vê que o cara se posiciona muito bem, porque se ele está perdendo um volume de gols é porque ele está chegando lá para concluir as jogadas. O ponto é você já decretar o fim de um jogador, que muita gente fez, inclusive na Inglaterra, no Brasil, por conta da primeira temporada dele no clube. Eu acho que esse é o erro. O erro é você ter um pouco de paciência, até porque o Liverpool não estava bem na temporada passada, com o jogador. E eu não estou aqui sendo o advogado do Darwin Núñez, é que é engraçado a gente ver, porque falamos bastante na época da contratação, e eu dizia que foi uma ótima contratação, e durante o percurso da última temporada já não prestava. Aí as pessoas têm que ter um pouquinho mais de tato, entendeu? Se presta ou se não presta. Porque senão fica a crítica pela crítica. Talvez sim, ele pudesse melhorar em alguns aspectos, mas não era uma porcaria como muita gente pintou, entendeu? E não é. Não é. Eu só acho que ele ainda está longe desse protagonismo. Acho que ele ainda precisa mais tempo no time titular, entregar atuações como acho que ele tem entregue. O Szoboszlai tem sido, para mim, o segundo grande jogador dessas... Agora, é isso, né? Temos 4 rodadas. É muito no princípio, tem muita coisa para acontecer, mas, de qualquer forma, é bonito ver o Liverpool voltar com uma nova cara, com um novo meio-campo, enfim, com reforços para esse setor que estava sangrando há tanto tempo. Mas vamos ver, porque ainda tem muita coisa para a gente precisar de evidência para determinar aqui quem é que vai brigar, por exemplo, com esse nível tão alto do Manchester City. O que eu pensava falar, por exemplo. Desculpa, Tati.
Não, é que só um pitaquinho aqui do Liverpool, porque eu acho que o Liverpool, eu comparo muito ao Real Madrid no sentido de que tem um momento que precisa fazer uma transição, e a do Liverpool acho que foi mais brusca e mais forçada. Da temporada passada para essa é uma transição louca, porque não tinha como manter aquele elenco que estava e tinha que chegar gente nova. O ponto do Liverpool é que eu acho que o time tem um estilo de jogo tão marcado que eu acho que quando todo mundo encaixa e a dinâmica passa a ser positiva, a gente consegue ver o que a gente via no Liverpool lá atrás. É evidente que esse Liverpool não vai ser aquele, mas tem peças para ser um Liverpool na linha, mas um pouco diferente. Então, o que o Arthur estava falando do Darwin é que se tem a necessidade do imediatismo, do cara chegar e entregar numa liga diferente, com estilo diferente, com técnico diferente, com elenco diferente, só que se imagina sempre que o cara tem que chegar e tem que encaixar, e às vezes esse cara precisa de tempo. Não é todo mundo que chega e na hora encaixa, né? Às vezes precisa do tempo. E também, para mim, tem um ponto do Liverpool que tá numa liga onde não dá para parar para respirar. Então, isso também agrava nesse momento de transição. Mas eu acho que a partir de agora, talvez não tão nessa toada que a gente está vendo, porque agora começam as competições europeias, são jogos de 3 em 3 dias, e isso vai exigir de um elenco que está tendo que entrar na dinâmica de uma forma meio que rápida, porque não teve o tempo de absorver tudo. Vamos ver como é que o Liverpool vai ser, mas é o que o Fred está falando, é muito pouco tempo, mas é muito positivo o que a gente está vendo. A diferença do Real Madrid é a Liga. A Liga Espanhola permite o Real Madrid fazer a transição. O Barcelona fez a transição horrível, queimando o clube e ficou em segundo lugar ou terceiro lugar todos os anos. O Liverpool, se dormir 2 meses, não pega o G4. Exato. Faz 2 meses, 8 jogos e ganha 2. Acabou o seu campeonato. Acabou. Ganha 2, empata 3 e perde 5. Acabou. Ano que vem tem mais. Porque na Espanha não é assim. Então, a Premier League te impõe uma dificuldade muito grande. A Quesada falava da chegada do Gravenberch. A questão é justamente essa. McAllister e Szoboszlai não podem jogar porque vão jogar. Eles têm que jogar porque eles merecem. Então tem que ter alguém para apertar os dois. E tem alguém porque alguém vai ser expulso, vai pegar 3 jogos, e que vai estar machucado, e que vai ter Europa League, você vai ter que rodar elenco. Então é muito importante você reforçar o todo, você contratar fundo de armário. Para dar só um exemplo rápido e momentâneo desse começo de Premier, sobre isso que o Marcelo está falando, não pode relaxar. O Manchester United é o 11º colocado nesse momento. Tá atrás de Brighton, tá atrás a menos que o líder, né? Já tem 6 pontos a menos que o líder, né? Pois é, já tem metade dos pontos do Manchester City. Então, assim, e o City abrir 6 pontos de você, meu amigo... Depois para buscar é muito complicado. É isso. Exatamente.